Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora na Série C? Ontem à noite também, quarta-feira, dia 28 de junho, terminou a 10ª rodada, hein? Já passamos dos 50% do campeonato. Por quê? Vamos lembrar, a Série A e Série B são 20 clubes, turno e retorno. A Série C não, são 20 clubes, mas só turno, só 19 jogos na primeira fase. Então já tem 10, faltam só 9 para terminar a primeira fase. Terminando a primeira fase, os 8 primeiros colocados, G8, garante classificação para a segunda fase. Quando você vai dividir em dois grupos de 4, os grupos de 4 vão jogar dentro dos respectivos grupos ida e volta, e os 2 primeiros colocados desses 2 grupos de 4 garantem um acesso à Série B. E só o primeiro colocado de cada grupo disputa o título, certo? É assim o campeonato já há anos. Só para relembrar. E aí a gente já passou dos 50%. O Amazonas, que ganhou ontem à noite o último jogo da rodada do Náutico em Recife, segue líder, hein? Sassá marcou mais uma vez. Segue artilheiro isolado da competição. Chegou ao seu 12º gol em 10 jogos. Sensacional. O Amazonas. O São Bernardo, que vinha liderando, caiu para segundo colocado na rodada passada. Empatou agora fora e caiu para terceiro. Sabe quem é o novo vice-líder? O Operário de Vargem Grande, lá do Paraná. Veio subindo, 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 já é o segundo colocado. Olha que sensacional, hein? Tivemos mudança no G8, o Volta Redonda entrou no G8 novamente. E ele tirou o Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul, do G8. Na zona do rebaixamento, o América de Natal saiu. Olha, com uma vitória fora de casa espetacular e colocou o Floresta, que demitiu o técnico e contratou o Sérgio Soares. Meu amigo Sérgio Soares saiu do Altos do Piauí, que está na zona do rebaixamento, para pegar o Floresta dentro da zona do rebaixamento. Esse meu amigo Sérgio Soares gosta de uma bagunça, hein? Olha, vai ter que trabalhar, hein, Sérgio? Enfim, vamos falar de tudo isso e falar também da próxima rodada, né? Que já começa no sábado, estou gravando o vídeo quinta-feira, dia 29, sábado, dia 1º de julho, já começa. E vai até a próxima segunda-feira, certo? Estamos chegando na reta final, já passou dos 50% da Série C, hein? Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, divulgar nos seus grupos. Quem gosta de Série A, Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, tá tudo ali. Tá a Bzinha do Campeonato Paulista, final de semana começa a Copa Paulista, enfim. Quem curte, é só lá clicar, dar um like, dar sua opinião, dar sua informação. A gente faz sempre isso, comentando jogos lá no Twitter, Luiz Ademar JR, ou no Instagram, Luiz Ademar JR. Bom, vamos começar, claro, com o último jogo da rodada ontem, né, dessa 10ª rodada, do líder. O líder foi jogar com o Náutico, jogo difícil, Náutico bem, o Náutico cresceu de produção, o Náutico tá ali brigando, o Náutico é aquele time que tá dentro do G8, mas não conseguiu vencer o Amazonas, não. Quando o Náutico pressionava, o Sassá vai lá e faz 1-0 nos 41 do primeiro tempo. Veio o segundo tempo, pressão do Náutico, e o jogo ficou lá e cá. Teve uma bola, bate, rebate, que acabou não entrando. Torcida do Náutico empurrando, fez de tudo, mas o Amazonas, tranquilão, mesmo tomando sufoco, conseguiu uma vitória maiúscula, espetacular. Foi a 21 pontos, continua na liderança, segue em primeiro, e o Náutico caiu 2 posições, era o 5º, foi para o 7º. Mas está com 15 pontos, está dentro do G8, está na zona de classificação. Teve um tropeço. E olha, gente, 21 pontos, 18 agora é o Operário. Já está a 3, né? O Operário, que vem crescendo de produção nas últimas rodadas, hein? Vocês vão ver, o Operário vai. E olha, jogou com a Aparecidense, que é a lanterna. Foi um sufoco, verdade seja dito. Por quê? Porque a Aparecidense tá na zona do rebaixamento, trocou de técnico, foi o Emerson Maria para lá e tal, e fez aquela retrancona. É verdade que o Operário faz 1-0 com 7 minutos do primeiro tempo, com o Felipe Augusto. Mas, apesar de você estar enfrentando o Lanterna, mas batalhou, lutou. Moral da história, o Operário ganhou de 1-0 só, mas foi suficiente. Foi suficiente para ser vice-líder, subir 2 posições da 4ª para a 2ª colocação, com 18. Mas tem sempre um mas, né? Para o torcedor do Operário. O Operário no STJD perdeu 2 mandos de campo e mais teve uma multa de mais 30 mil, porque no jogo dia 7 de junho
contra o Paysandu, aquela confusão, aquela coisa toda e tal, o Operário foi punido com 2 mandos de jogo e 30 mil. Certo que a diretoria conseguiu reverter, então o estádio não vai estar fechado. Vai ter aquela situação de mulheres, crianças e portadores de deficiência. Então, só esse público vai assistir o jogo com o Floresta e o Náutico, os 2 próximos jogos do Operário dentro de casa. Então perdeu 2 mandos de campo e com o apoio dessa torcida que é diferente, né? Mulheres, crianças. O esporte se deu bem com essa turma. Tomara que o pessoal lá de Varjagrande, mulheres, crianças, portadores de deficiência, lote estádio e ajuda. Mas aí, torcedor, quando você não é inteligente, o clube paga. Só para você ver. Então o Operário, segundo colocado com 18, o Aparecidense continua com 7 na lanterna, 5 de sair, hein? A situação tá complicada, hein? Faltam 9 jogos, hein? Só 9 jogos, mas enfim, dá tempo. Terceiro colocado é o São Bernardo, que pegou jogo difícil, hein? São Bernardo pegou jogo difícil, saiu na frente do São José, que está dentro do G8, o Zequinha, lá em Porto Alegre, fez 1-0 com o Jefferson, mas o São José, com o Silas e com o Taylor, aliás, o Silas está fazendo gols, hein? Chegou a 7, é o terceiro, Sassá 12, Eric Farias, que parou de fazer gols do Ipiranga 8, e o Silas do São José tem 7 já, hein? Pois bem, o Silas virou, empatou, e o Taylor virou 2-1. No finalzinho do jogo, o artilheiro João Carlos entrou e acabou marcando o gol de empate, ponto precioso para o São Bernardo, que pegou um time que estava dentro do G4 e estava passando o São Bernardo, né? E aí o empate, São Bernardo é o terceiro com 17, mas já está a 4 do líder. Mas está na zona de classificação o tempo todo, a verdade seja dita. E o Zequinha, 16, é o quinto colocado, então também está bem classificado. Caiu 2 posições o Zequinha, o São Bernardo caiu 1, mas ambos estão bem classificados para brigar, para se classificar no G8 ao término da 19ª rodada. Na quarta colocação, com os mesmos 17 do São Bernardo, mas nos critérios é o quarto colocado, é o Botafogo da Paraíba, o Belo. O Belo também sofreu, mas o Belo fez uma vitória maiúscula diante do São Paysandu, lá em João Pessoa, de virada, e ainda mandou o técnico embora do Paysandu. Marquinhos Santos caiu após a derrota de 3-2 para o Belo. E aí já contratou o Hélio dos Anjos, hein? O Hélio dos Anjos que fez brilhante trabalho na Ponte Preta. O ano passado subiu com a ponte da 2-1 do Paulista. Esse ano saiu por falta de pagamento e já foi anunciado como novo técnico do Paysandu. Pois bem, o Paysandu faz 1-0 com o Bruno Alves. Aí num gol contra do Gabriel, o goleiro, cobrança de escanteio, o goleiro faz gol contra, 1-1. Aí depois o Mário Sérgio, artilheiro, fez 2-1 para o Paysandu. O Pedro Carrete fez 2-2. E aos 45 do segundo tempo, o Rogerinho faz um gol espetacular. Gol da virada, festa no João Pessoa. Botafogo vence e o Paysandu entra naquela pequena crise que o Hélio dos Anjos vai chegar. Bom, apesar da crise, o Paysandu não entrou na zona de rebaixamento de novo, não. Mas ele é o 16º colocado com 12 pontos, caiu 4 posições. E o Belo, firme e forte, subiu 3 posições. Era o 7º, agora é o 4º com 17. Amazonas 21, Operário 18, São Bernardo 17, Botafogo 17 e o Zequinha 16, né? Então ali, até agora você tem os 5 primeiros colocados. E quem é o 6º com 15 voltou. Voltou é o Volta Redonda. Ele voltou e tirou Ipiranga de Erechim. Por quê? Porque o Volta Redonda em casa ganhou do próprio Ipiranga. Jogo de confronto direto pelo G8. O Volta Redonda chegou, o primeiro tempo foi 0-0, bem complicado para os dois times, jogo duro. Aí, logo no primeiro minuto, Caio Vitor faz 1-0 do segundo tempo. E Ítalo Carvalho, com 9 minutos do segundo tempo, já estava 2-0. O Ipiranga com o William Barbie aos 34 descontou, foi para a pressão, foi para a busca do empate, mas aí o Volta Redonda segurou as pontas. Volta Redonda com 15 é o 6º, Ipiranga caiu 3 posições, agora é o 11º com 13. Tá 2 do G8, tá próximo, mas veio caindo Ipiranga, hein? Principalmente depois que o Eric Farias parou de fazer gols. O Náutico, que perdeu, falei para vocês, do líder Amazonas, é o 7º com 15, e com 15 caiu 2 posições, mas segue no G8, o Confiança. O Confiança fez um jogo espetacular com o Manaus, que está na zona de rebaixamento. 3-3, assim, espetacular. Com um detalhe, né? O Moacir Júnior assumiu, o Moacir Júnior que estava na Aparecidense, foi demitido e tal, assumiu o Manaus. E o jogo foi assim, estava 2-0 para o Manaus com Thalisson e Gustavinho no primeiro tempo.
No segundo tempo, o Lennon marcou 2 vezes, aos 35 e aos 45 do segundo tempo, empatou 2-2. 45 do segundo tempo, 2-2. 46, o Cezinha faz 3-2 e vira de maneira espetacular para o Confiança. Espetacular. Mas o João Lucas, de cabeça aos 50 do segundo tempo, empatou 3-3. 3-3. O empate ainda deixou o Confiança com 15 pontos dentro do G8. Ele era o sexto, caiu para o oitavo, mas está no G8. 15 pontos ainda. Mas para o Manaus, que a vitória ia tirando da zona do rebaixamento, continua na zona do rebaixamento, é o 17º com 10. Tá 2 de sair, mas esteve quase perto de sair, né? E não conseguiu. Bom, quem tá ali com 14, próximo do G8, mais fora, na nona colocação, é o Figueirense. O Figueirense também é uma no cravo, outra na ferradura. Uma no cravo, outra na ferradura. Uma no cravo, outra na ferradura. Quer dizer, não conseguiu ainda um equilíbrio, mas somou um ponto importante contra o Remo. O Remo tinha quase 37 mil pessoas apoiando. O Remo faz 1-0 com um golaço do Pedro Vitor e tal. Mas o Paulo Baier, que assumiu o Figueirense com vitória, conseguiu um ponto precioso num chute do Léo Arthur. A bola bateu no Diego Guerra e foi contra, acabou empatando na reta final do primeiro tempo. O Remo, com esse resultado, fica ainda fora do G8, lá distante, tem 12 pontos, é o 13º, continua na 13ª colocação, a 3 do G8, na verdade. Mas já está se afastando da zona do rebaixamento, né? Se afastando da zona do rebaixamento, que é importante. E o Figueirense com 14 está 1 do G8. Então tá ali próximo, tá na briga. Os mesmos quartos do Figueira, do 14 do Figueira, que está no nono, mas na 10ª colocação, é o Brusque, que subiu 4 posições, vencendo o Floresta por 2-0. Né? Rodolfo Potiguar e o Everton Alemão, um em cada tempo, fizeram os gols do Brusque, que colou de novo no G8, já teve no G8, mas colou junto com o Figueirense, os dois catarinenses colando, e fez o Floresta correr atrás do Sérgio Soares, que saiu do Altos do Piauí e vai assumir o Floresta na zona de rebaixamento. Brusque com 14-1 do G8, 10º colocado, e o Floresta caiu, entrou na zona de rebaixamento, caiu 3 posições com 10. Situação preocupante. O Ipiranga, que eu falei para vocês que perdeu para o Volta Redonda, é o 11º com 13. E o CSA caiu com 13 pontos, caiu 3 posições. Está 2 do G8. Mas ele já esteve no G8 e o CSA perdeu em casa no duelo nordestino com a América de Natal. Jean-Pierre fez o único gol. O CSA tinha mandado embora o Vinícius Bergantin, contratou o Marcelo Cabo, que vai chegar ali numa situação complicada e acabou perdendo em casa por 1-0 o gol do Jean-Pierre. Para o América de Natal foi maravilhoso, porque ele saiu da zona do rebaixamento. Ele agora é o 15º colocado, 12 pontos, e colocou o Floresta lá. Finalmente o América saiu com essa vitória. E com 12 pontos ele colou no CSA, que tem 13. Então você vê que, poxa, vitória maravilhosa e preocupante do CSA, que caiu 13 posições, né? O CSA com 13 é o 12º, o Remo, que empatou, tem 12, o América tem 12, o Paysandu, que perdeu 12, e quem tem 12 também é o Pouso Alegre, mas está em 14º pelos critérios de empate. Vamos lembrar que o Pouso Alegre já esteve lá em cima, né? O Pouso Alegre já teve. Mas ele pegou um time desesperado lá no Piauí, 0-0, e o jogo ruim, poucas chances de gol, tanto que o Sérgio Soares faz um acordo para sair do Altos, mas ele saiu do Altos porque ele tinha a proposta do Floresta. Trocou de desespero o Altos, zona de rebaixamento, pelo Floresta, zona de rebaixamento. Mas saiu do Piauí, foi para o Ceará o Sérgio Soares, e aí o Pouso Alegre somou um pontinho, 12 pontos, está a 3 ali do G8, mas está a 2 na zona do rebaixamento. E o Altos com 10 continua na 18ª colocação na zona do rebaixamento. Então G8, Amazonas, Operário, São Bernardo, Botafogo da Paraíba, São José, Volta Redonda, Náutico e Confiança. Próximo ali, Figueirense, né, claro, Brusque, Ipiranga, CSA, enfim. A briga ali pelo G8 promete. E na zona do rebaixamento, Manaus, Altos, Floresta e Aparecidense. Mas Paysandu, América, Pouso Alegre, Remo tem que ficar esperto que estão ali próximo também. Certo? E vamos encerrar nosso grupo, no nosso vídeo, falando da próxima rodada que começa neste sábado. Hoje é quinta-feira, estou gravando o vídeo quinta pela manhã. Neste sábado a gente tem São Bernardo e Botafogo da Paraíba. Olha aí, São Bernardo terceiro, Botafogo quarto, os dois com 17. Que jogão de G8.
Sábado, 16 horas. 16 horas também, Confiança, o oitavo, dentro do G8, e pegando Ipiranga que saiu. Jogo valendo G8 também para quem vencer. 19 horas, Paysandu e Brusque. Dois times, Paysandu desesperado, próximo da zona do rebaixamento, enfrentando o Brusque que, se vencer, provavelmente entra no G8. Outro jogo importante, extremo de tabela. 19 horas também do sábado, Aparecidense e Manaus, duelo do desespero. Aparecidense lanterna com 7, Manaus com 10, é o 17º. Os dois na zona do rebaixamento, mas se o Manaus ganhar, ele sai. Mas o Aparecidense, se ganhar, não, mas pelo menos já dá uma respirada. Domingo, 16 horas, o líder Amazonas pegando o Pouso Alegre, que está lá embaixo. Já teve no G8, mas está lá embaixo. Duelo de extremos de tabela. 16h30, Figueirense e Operário. Figueirense, nono com 14, Operário segundo com 18. Figueirense, se vencer em casa, fatalmente vai entrar no G8. 19 horas, Floresta e Remo, jogo de desespero. Floresta estreando o Sérgio Soares com 10 pontos, contra o Remo com 12. Se o Floresta vence, ele já sai, passa pelo menos o Remo. Olha que coisa difícil esse jogo, hein? 19 horas do domingo, Volta Redonda e CSA. Volta Redonda voltou para o G8, quer se manter. CSA, que já esteve, está fora. Mas se ele vence o Volta Redonda, ele passa o Volta Redonda. Jogo também pelo G8. Aí na segunda-feira, 8 da noite, São José, dentro do G8, joga em casa novamente, contra o América de Natal, que venceu fora e saiu da zona do rebaixamento. Jogo de extremo de tabela. E segunda-feira também, o Náutico, querendo se manter ali e se recuperar, reabilitar, dentro do G8, precisa ganhar em casa, enfrentando o Altos desesperado na zona do rebaixamento. E claro, na próxima terça-feira eu venho com a 11ª rodada da Série C, só para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!